Seguinte, feriado, como você falou, muita gente viajando. Então eu acho que é um dia propício. Propício é uma palavra feia, né? Mas vamos usar propício. É um dia propício para falar de turismo. Saíram dados recentes agora sobre o desempenho do Brasil no campo do turismo internacional, que é o que interessa. Claro que o turismo nacional é fundamental. Aliás, 90% do turismo no Brasil é nacional. Mas o turismo nacional, e precisa ser explorado para que os brasileiros todos conheçam todos os cantos do Brasil, mas o turismo internacional traz dinheiro novo, traz dólar, traz divisa, e é muito importante. E o Brasil, saíram os dados dos últimos 4 meses, dos 4 primeiros meses de janeiro do ano de 2023, de janeiro a abril, entraram no Brasil 2,7 milhões de turistas estrangeiros. O turismo é um negócio que pode movimentar perto de 8% do PIB no Brasil. É um negócio assombroso, mais de 8 milhões de empregos, então é um negócio muito importante. 2,7 milhões de turistas estrangeiros no Brasil, dos quais 1,1, quase 1,2, vamos falar 1,2, argentinos. Depois vem americanos, 224 mil, 194 mil paraguaios, e aí vem chilenos, uruguaios, portugueses, alemães, franceses, ingleses e italianos, formando os 10 primeiros países, né? Origem. Bom, aí quando saíram alguns dos dados, aliás, numa declaração que o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, deu, não quando saíram esses dados, mas quando saíram os dados de 3 meses ou 2 meses, ele falou um negócio que é espantoso, pela forma como a gente vai tocando a gestão do turismo no Brasil, que é um negócio importantíssimo. Ele disse o seguinte: os dados estão indo bem, e estão indo bem, comparados ao ano passado, que foi uma tragédia. Ano passado a gente recebeu 3,6 milhões de turistas. Nosso histórico tradicional é 6,5, 3,6, foi um horror. Esse ano, com esse número 2,7, não dá para fazer uma média mensal e multiplicar por 12, mas aí a gente deve passar dos 6,5 milhões de turistas, o que é bom para os nossos números, mas nós vamos ver que nós estamos muito longe, é por isso que nós estamos trazendo o assunto aqui, daquilo que o Brasil pode produzir. Bom, o que disse o presidente da Embratur, que se comporta nessa declaração como se fosse um candidato a vereador, prefeito, governador e tal, que é o que ele sempre foi, mas enfim. O Brasil, por que tem números bons? Deixou de ser visto como pária e volta a ser visto como um país acolhedor. Ou seja, o sujeito que saiu lá de uma cidade no meio oeste americano, ele falou: vou para o Brasil porque ele não é mais pária, é um país acolhedor. Aliado da humanidade, com compromissos com a sustentabilidade ambiental, vou para o Brasil porque lá eles são preocupados com a sustentabilidade ambiental. Com os direitos humanos e com a valorização da nossa diversidade, o Brasil da democracia. Vou para o Brasil porque o Brasil é o Brasil da democracia. Quer dizer, é inacreditável que é uma declaração tão distante da realidade. Se o mundo procurasse democracia, não iria para a Tailândia, não iria para o Egito, né? Destinos que estão bombando no mundo, né? Não faz o menor sentido isso que ele falou, politizando e tal. Agora, o Brasil não aparece na lista dos 40 principais destinos turísticos do mundo. Vê se tem cabimento isso. Saiu um relatório do Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, na verdade, e tratando de turismo. E o Brasil é o primeiro colocado em recursos naturais e não aparece entre os 40 principais destinos mundiais. Tem uma coisa errada aí, né? Então você tem um monte de confusão para resolver e você vê a Bulgária na nossa frente, você vê o Vietnã bombando, você vê o Peru, por exemplo, dobrando o número de turistas num espaço de tempo pequeno, você vê o México arrebentando sempre. O México recebe 5 vezes mais turistas estrangeiros do que o Brasil. Quando você pega o ranking mundial de turismo, que o Brasil aparece, onde o Brasil aparece com esses históricos 6, 6,5, mas apareceu já com um número menor, a França
tem quase 80 milhões de turistas. A Itália tem 53, os Estados Unidos tem 72, estrangeiros, hein? A Alemanha 48. Aí você vai descendo, o Irã tem 24, olha que bacana. O Irã tem 24. O Brasil vai caindo. Quando você vê os dados, olha só que interessante. Isso aqui eu separei porque eu acho importante. O que faz o turista viajar, né? Uma das coisas que afugenta, eu dei um dado errado aqui, mas eu já corrijo, tá? O que faz o turista viajar? Aqui, ó, ranking de turistas estrangeiros, que eu errei aqui um dado, mas aí eu já corrijo. Olha que interessante. Uma das coisas que afugenta o turista é conflito e insegurança. Aí quando você pega o relatório do Departamento de Estado americano, tem lá um alerta sobre viajar para o Brasil. A gente não está na categoria vermelha, que é não vá, não está na categoria reconsidere, que também é horrível, que é a categoria laranja, mas a gente está na categoria amarelo, que é cuidado. E ali vem uma série de cuidados sobre o Brasil. A gente deveria estar na categoria azul, e a gente não está. Azul vai viajar, está tranquilo. Não é. O Brasil é um país que recebe um alerta, não é só do governo americano, não, das autoridades americanas, mas recebe um alerta. Isso afugenta o turista, porque ele confere isso. Outras coisas que têm relação com o turismo, mas a gente não domina. O clima semelhante ou mais quente. As pessoas procuram países com climas semelhantes ou mais quentes. Isso é o que é, mas o Brasil não está mal nessa categoria, poderia. Relações coloniais históricas, é determinante de turismo, é um vetor, não é muito importante, mas tem uma relação importante. Número de lugares que estão listados como patrimônio cultural mundial da Unesco. O Brasil tem lá 15 endereços e a Itália tem 53. Faz diferença, atrai, está lá listado e tal. Mas tem algumas coisas que são muito fortes e que aí o Brasil precisa trabalhar e falta estrutura e falta recurso para trabalhar. Para vocês terem uma ideia, o Ministério do Turismo tem um orçamento de 700 milhões de reais, metade é para emendas de relator e a outra metade é para custo. A Embratur, do Marcelo Freixo, que deu essa explicação que não para em pé, não tem pé nem cabeça, ele não tem dinheiro, a Embratur não tem dinheiro. O México tem 30 vezes mais dinheiro do que o Brasil para divulgar o turismo. Como é que a gente vai conseguir atrair turismo internacional se a gente não tem dinheiro para atrair? Não tem dinheiro para fazer campanha, não tem dinheiro para nada. Faltam, por exemplo, instruções claras em inglês. Tem site importante que não tem a versão em inglês. Você não consegue achar em todos os lugares de todas as cidades, as principais cidades turísticas, os horários certinhos de ônibus, de balsas, nem em português em alguns lugares. Falta serviço de qualidade. Na verdade, a gente tem lugares com serviço de muita qualidade, esses lugares estão sempre cheios, e tem outros com baixíssima qualidade. Isso é uma parceria da Embratur, do Ministério do Turismo, com o Serviço Social do Comércio, do SESC, SESI, SENAI, sei lá, tem que fazer. O Sistema S pode ajudar bastante. Aliás, tem uma parceria do Sistema S com a Embratur, mas a gente precisa caprichar. Agora, tem um fator que eu queria destacar, que é importante, que é voo direto. Voo direto. Esse é determinante. Determinante. País que não tem voo direto, que tem menor número de voos diretos, tem menor número de turistas. Eu vou até mostrar aqui, olha só. Eu falei do ranking. Não começou Bia Haddad com Sayek, né? Não, ainda não. Tá. Olha só que interessante. Vou pegar aqui. A França recebe 89 milhões de turistas por ano. A Espanha, 83 milhões de turistas por ano. A Alemanha recebe 39. O México recebe 41 milhões de turistas. Eu tinha falado 30, estava desatualizado porque eu peguei uma lista errada aqui. A Turquia recebe 46 milhões de turistas por ano. O Brasil recebe 6. Agora, olha só como tem uma relação direta. O Brasil, vou pegar aqui 5 aeroportos brasileiros. Guarulhos, vamos pegar aqui Salvador, Recife, Manaus e pegar o Galeão. São os aeroportos de voos internacionais, São Paulo, Rio, Salvador, Recife e Manaus.
Guarulhos tem conexão com 26 países. Você decola para 26 países de Guarulhos, que é o aeroporto com o maior número de conexões. Você tem 103 conexões em 26 países. O aeroporto do Galeão, você tem 41 conexões para 15 países. 15 países. São Paulo, 26. Você tem 15 países no Galeão. Salvador, 4 países. Recife, 4 países. Manaus, 5 países. Agora vamos lá. Então veja só. A gente quer a Amazônia explorando o turismo. Tem voo direto. Eu estou falando de voo direto, tá? Voo direto. Porque se você falar voo direto, você vai para qualquer lugar. Você pega um voo de Manaus para São Paulo e vai para qualquer lugar do mundo. Você pega um voo de São Paulo, faz uma conexão, você também vai para qualquer lugar do mundo. Eu estou dizendo, você chega no aeroporto de Manaus e diz, eu quero pegar um voo internacional. Você pode ir para Venezuela, Curaçao, você pode ir para os Estados Unidos, Panamá, e você pode ir para a Colômbia. Acabou. Nos Estados Unidos, acho que tem 2 pontos de parada, os 2 na Flórida. Acho que só. 5 lugares que tem voo direto. Direto. Lembrando que é voo direto. Quem estiver ouvindo não vai dizer, não, mas peraí, você está louco? Você vai de Manaus para qualquer lugar do mundo. Não. Então, tem 5, você vai direto para 5 países, para Recife você vai direto para 4 países, Salvador 4 países, Rio de Janeiro 15 países e São Paulo 26 países. Agora, olha só. Bulgária, Sófia, você vai direto para 31 países, mais do que Guarulhos. Bangkok, você vai para 46 países, direto. Aeroporto de Nova York, você vai para 78 países. Istambul, na Turquia, você vai para 117 países. Dubai, você vai para 101 países. Paris, você vai para 111 países. Você entendeu? Madrid, 71 países. Polônia, 54. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte. Turismo é voo direto. Turismo é voo direto. Então, se você consegue ter uma conexão para Istambul, vindo e indo de 117 países, é muito mais fácil ter um turista estrangeiro indo para Istambul do que um turista estrangeiro indo para Salvador, ou Recife, ou Manaus. Rio de Janeiro, vamos pegar o Rio de Janeiro. Então, Istambul, 117, Rio de Janeiro, 15. Como é que vai ter turista estrangeiro vindo para o Rio de Janeiro? Que é um patrimônio, é um fenômeno. O Rio de Janeiro é uma loucura, paixão dos brasileiros. Todos os brasileiros se apaixonam pelo Rio de Janeiro. 15 voos, 15 países com voo direto. Nova York, 78, Paris, 111, Istambul, 117, Dubai, 101. Cairo, 56. Claro que você vai. Ah, mas tem as pirâmides lá. Bom, tudo bem, quem quer ver pirâmide do Egito, vai para o Egito. Ninguém vai querer ver pirâmide no Rio de Janeiro. Mas tem muita gente que gostaria de ir para o Rio de Janeiro. Só que você já tem que fazer conexão, entendeu? Aí às vezes a conexão tem que ser em São Paulo, às vezes a conexão tem que ser em outro lugar. Quando a conexão é no Brasil, por exemplo, Manaus, você tem que fazer uma conexão. Gente, aí você fica perdido, porque as instruções são complicadas, as instruções não são todas em inglês, nem todo mundo tem um atendimento em inglês. Então, a gente está num nó do turismo, e aí, na hora de resolver os problemas do Brasil, o que o governo faz? O governo pega R$1,5 bilhão de reais e mete na indústria automobilística. Para vender 100 mil carros a mais. Fazer uma social, falar que está fazendo carro popular, o Brasil vende 2.300.000 carros, vai vender 2.400.000 carros, não vai mudar o cheiro da água, não vai mudar nada, não vai resolver problema nenhum, e gasta R$1,5 bilhão de reais com ônibus, caminhão e carro, e não tem dinheiro para promover o turismo no exterior. 15 milhões de dólares, é um negócio desse tamanho, é uma porcaria de orçamento, é um negócio tosco de promoção de turismo no exterior. Por que não? O México gasta 500 milhões e a gente não tem dinheiro para fazer isso. Mas tem R$1,5 bilhão de renúncia para lobby da indústria automobilística. Aí é show. E tem um país que 8 milhões de empregos no turismo, você poderia gerar mais emprego no turismo, poderia mobilizar a construção civil com mais quarto de hotel, poderia ter mais voo direto, poderia ter mais investimento em aeroporto. É um negócio monumental o turismo, é monumental. 80 e tantos milhões de turistas na França.
Paris é uma festa, é uma loucura. O Coliseu recebe quase tanto turista quanto o Brasil recebe de turista estrangeiro brasileiro contra visitantes no turismo no Coliseu. Você tem uma baía no Vietnã, Halong, uma baía, que recebe 4, 5 milhões de turistas. É um negócio inacreditável. Ah, não, mas é bacana? Claro, fazem uma promoção grande. Saiu, a CNN Internacional tem o ranking dos 25 destinos turísticos mais bacanas do mundo. 25, e o Brasil não tá. Tá o Quênia, tá o Uganda, tá o Vietnã, tá essa baía de Halong. Não tá o Brasil. Não tem nenhum ponto do Brasil, nada, zero. E você tem lugares incríveis, ralando aí para tentar se colocar. Falta uma coordenação, falta um trabalho de harmonia. Então, todos os municípios brasileiros têm sua Secretaria de Turismo, como se todos os municípios brasileiros fossem conseguir arrecadar dinheiro com o turismo. Claro, tem o turismo doméstico, não vamos esquecer, turismo doméstico. Mas o Brasil deveria escolher 1, 2, 3 endereços, aí vem aquela guerra, né? Se para a Copa do Mundo o Brasil bateu um recorde, né, Fábio, de número de estádios, nunca um país promoveu uma Copa com tantos estádios, né? Foram 12. 12. Não precisa de 12, podia ser 10, eu não sei quantos é o mínimo, mas a gente resolveu fazer 12 por causa de briga política. Por causa de briga política, que a Dilma, né? Briga política, e a gente foi para 12 estádios, que é uma coisa ridícula. Torramos dinheiro pra caramba. O legado da Copa, dizia-se, legado da Copa era, olha, não, vai ser bacana, porque vai sobrar uma estrutura que vai ajudar o turismo brasileiro. Tá aí, ó, o turismo brasileiro não tá indo bem, né? Os últimos números são terríveis? Não são terríveis, porque a gente vem de um número muito ruim, mas falta um investimento, falta acreditar nesse tal de turismo. A gente não aparece que há anos, e não é o governo Lula, não. É o governo Lula, o governo Bolsonaro, o governo Temer, Dilma. Todos eles vão dizer que fizeram o possível, só que o possível deles é nada, é desorganizado, é baderna, é confusão, não tem um programa nacional, uma coisa assim coesa. Aí entrega a Embratur para um sujeito que não sabe nada de turismo. Aí põe lá o Marcelo Freixo. Por quê? Porque não se elegeu, né? Então vira presidente da Embratur. Quer dizer, a gente põe na presidência da Embratur um sujeito que não sabe nada de turismo. Cadê aquele mega profissional que estudou no mundo inteiro? Eu não estou falando de ministro, não. O ministro é um cargo político. Aliás, essa aí vai dançar. Esse aí do turismo aí deve dançar. Porque estão entregando a cabeça dela na briga do União Brasil. Até porque a União Brasil não está entregando voto para o governo. Quer dizer, se o cargo do ministro do turismo, ministra, né, do turismo, pode ser usado na política, o da Embratur não deveria ser. A Embratur deveria ser uma Embrapa do turismo. Uma Embrapa do turismo. Não devia ser um cargo para ser leiloado, entregue para um político qualquer assim que perdeu a eleição. Então vai lá, prêmio de consolação. Nada contra o Marcelo Freixo, né? É que ele não entende do ramo mesmo. Ele não entende, ele não é do ramo. Vai entender. Se ficar lá há muito tempo, em algum momento ele vai entender umas coisas. Mas cadê a Embrapa do turismo? O Brasil está precisando de uma Embrapa do turismo. Essa é a nossa pegada, esse é o nosso desafio. E por enquanto não estamos fazendo nada disso. Estamos sabe assim, um barco sem vela que vai para onde a onda joga e aí a gente vê no que vai dar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Países levam isso a sério porque esse é um dinheiro que volta. E esse é um dinheiro que vem. As pessoas estão indo ver um recurso natural. As pessoas querem ver a muralha da China. As pessoas querem ver o Cristo. Entendeu? O Cristo está lá. O Cristo está lá, não tem que fazer 3 Cristos, 4 Cristos, 5 Cristos, entendeu? Não, quarto de hotel sim, você tem que multiplicar, mas o Cristo é o Cristo, as pessoas querem ver o Cristo. As pessoas querem ver o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está pronto, não tem que fazer nada no Rio de Janeiro. Estou me referindo às belezas, aquilo que as pessoas querem ver. Claro que precisa investir em segurança, muita. Tem que investir. A gente viu os traficantes atacando um caveirão, né? A imagem do Brasil precisa melhorar, claro que precisa melhorar, mas as pessoas gostam do Rio, as pessoas conhecem, têm uma relação com o Rio. Agora a gente precisa atrair. Quais são os pontos turísticos que a gente vai explorar? 3, 4, 5 pontos importantes? Vamos atrás. Agora precisa ter conexão, precisa ter voo direto, precisa ter serviço em inglês, precisa ter hotelaria, precisa ter serviço de qualidade, precisa ter... E não tem, e tem Freixo. Então, a gente tem Freixo e não tem aquilo que precisa ter. É complicado.
Tomara que ele faça um bom trabalho, tomara que ele surpreenda, tomara que eu possa dizer, olha só, eu falei que o Freixo não entendia nada de turismo, e olha o baile que ele está dando e o Brasil está bombando. Fico na torcida, porque eu não quero o Brasil perdendo tempo nisso. Agora, que a gente não está jogando o jogo direitinho, isso a gente não está. Que a gente está bobeando nesse jogo, a gente está. Não tenho a menor dúvida. Isso aí devia estar muito forte, sabe? Não sei se o Ministério do Turismo, do jeito que está estruturado, vai conseguir fazer alguma coisa. Agora, a Embratur precisa de reforço, eu não tenho a menor ideia se o Freixo deve ficar, não deve ficar, mas pelo menos tem que colar uma turma e tem que dar dinheiro. Dinheiro. O México gasta 30 vezes mais. A gente não vai a lugar nenhum nesse ritmo que a gente está indo com essa vontade. A gente tem vontade de acertar, mas não vai. Aí não tem jeito. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.